Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Cumprimentamos todos aqueles que nesta hora sintonizam connosco através da TV Espírita para mais um momento em família, onde vamos debruçar-nos sobre os ensinamentos de Jesus, a fim de os compreendermos melhor e de os pormos em prática na nossa vida. Não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra, os copos em número suficiente e a água, obviamente, para que a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais nos possam magnetizar esta água. Vamos preparar o nosso ambiente, a nossa mente, como habitualmente, escutando uma canção. Página 33. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te a luzeiro, ser-te a luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor, vós que sois um Pai clemente e bom, não olheis às nossas imperfeições, mas à nossa necessidade de nos melhorarmos. Dai-nos harmonia, abri as nossas mentes para entrarmos, para compreendermos em profundidade a vossa mensagem, para a interiorizarmos, para aí ganharmos força de a pormos em prática. Por isso, vos pedimos, fortalecei a nossa fé,
A fé que nos permite remover as montanhas do egoísmo, do orgulho e da vaidade, que tantas vezes se erguem e nos têm impedido de fazer nossa reforma íntima. Obrigado, Senhor, por nos teres ouvido. Obrigado também por aquilo que já temos. E obrigado por tudo o que nos dás todos os dias e que distraidamente, muitas vezes, não notamos. Sei connosco, Senhor. Abençoai-nos agora e sempre. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então aproximou-se dele um jovem e disse-lhe: Bom mestre, que bem é preciso que eu faça para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Porque me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. Disse-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem respondeu-lhe: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que sou jovem. O que é que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se muito triste, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Em verdade vos digo, é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo mais uma vez: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, São Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25, São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. Guardar-se da avareza. Então um homem lhe disse, no meio do povo: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de vos guardar de toda a avareza, porque seja qual for a abundância em que o homem se encontre, a sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele entretinha-se a pensar consigo mesmo: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que tenho de recolher. Aqui está, disse-lhe, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, em seguida, disse ao homem: insensato que és. Esta noite mesmo virão buscar a tua alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Do livro Vem Comigo, pelo Espírito de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, item 93, Opulência. Que tens pensado a propósito daqueles que carregam atrás de si a riqueza desmesurada, poder incalculável? Crês que seja fácil
viver com tal oportunidade de serviço tantas vezes desprezada? Porque Jesus afirmava que era mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Os extremos tocam-se. É tão difícil saber aplicar os bens exagerados que tantas vezes surgem em nossa vida, como contrariar a revolta que a sua total ausência nos convida a cada passo. Quem serão os miseráveis desta sociedade decadente? Quem serão os opulentes deste desafio evolutivo? Por que se revoltam os que nada têm contra aqueles que aparentemente têm tudo? Experimente imaginar a reação daqueles que tudo têm se tudo viessem a perder, ou como agiriam aqueles que nada têm se de súbito viessem a tudo ter. Não invejes a opulência, porque pode sempre parecer um presente envenenado, tão difícil é usá-la para o bem dos outros. Nesta escola da vida, onde todos nos encontramos, a inigualável sabedoria de Deus permite-nos a todos nós que somos seus filhos como espíritos, nascidos, criados, como nos dizem os imortais, simples e ignorantes, aprender através do nosso esforço aquilo que de facto são os cumos celestiais da vida. Aqui estamos todos, como irmãos que somos. Aqui estamos todos partilhando uns com os outros o que de bom, particularmente, alguns têm, e o de mau, que muitos ainda de nós trazemos, para que em confronto com ideias, com procedimentos, com comportamentos, possamos cada vez mais compreender-nos, porque somos irmãos. Esta disputa das questões materiais de que os textos nos falam são disputas que colocam o homem ao longo dos tempos nessas situações difíceis de quererem ter 10, terem 15, terem 1000, 100.000, e muitos homens, muitos irmãos nossos continuam a ter milhões, bilhões até, vendo ao lado outros irmãos também morrendo de fome, não tendo nada para sobreviver no dia a dia. Somos assim ainda, nós, filhos de Deus, como espíritos, irmãos de todos aqueles que à nossa volta continuam a procurar conhecer mais e melhor sobre as leis do Criador. O nosso eterno e inigualável também Mestre, que nos trouxe as grandes mensagens. 2000 anos passaram, mais de 2000 anos, e nós ainda continuamos embrutecidos naquilo que são os comportamentos, os pensamentos, as ideias que nos puxam para a matéria, quando sabemos que só sendo fraternos, solidários, capazes de compreender as dificuldades do irmão ao lado, é que seremos capazes de construir esse mundo melhor que nos é prometido pelo Pai. Deus é amor, é a caridade, é a bondade, é a justiça suprema. Nós temos que caminhar para Ele. Ele está-nos a dar a oportunidade de aprendermos que saibamos ser solidários. É um apelo que Jesus nos pede. É o apelo que a nova revelação nos relembra. E é nesse sentido que este texto de hoje, que devemos meditar bem sobre ele, nos possa conduzir para termos um comportamento, um pensamento, uma atitude diferente no dia da manhã. Jesus conhecia bem
aquilo que era a evolução moral daqueles para quem ele falou, para quem ele trouxe estes ensinamentos de viva voz. Mas que, como nós sabemos, são bastante atuais neste nosso tempo. E as três passagens do Evangelho que nós escutamos aqui mostram-nos que é muito difícil para muitos viver sem que a matéria, sem que as riquezas, sem que os bens sejam o mais importante na vida. Precisamente porque conhecia ainda aquilo que são as nossas imperfeições, nomeadamente o egoísmo e o orgulho, que ainda todos vamos tendo um pouco, ele sabia muito bem que a prova da riqueza não é uma prova fácil para o espírito. É preciso já ter conhecimento, é preciso já ter alguma evolução e vontade, naturalmente, para que nós, seres espirituais que somos, dominemos a matéria e não nos deixemos ser dominados pela matéria e escravizados por esses prazeres, por esses bens. E nestas três primeiras leituras, nós vemos que o servir a Deus e a Manon, não é? Parece incompatível. Nós podermos querer evoluir espiritualmente e, ao mesmo tempo, desejar ter tudo e satisfazer o nosso ser de acordo com aquilo que a matéria nos oferece. E quando nós vemos o diálogo de Jesus com o jovem rico, nós vemos precisamente essa situação em que muitas das vezes nós somos testados e confrontados com as posses, com os bens que temos e até que ponto nós conseguimos abrir mão desses bens, dessas sensações e prazeres que a matéria nos proporciona. Porque, como nós depois percebemos na terceira passagem, a nossa existência material é transitória. É breve, muito breve, se nós considerarmos o tempo que já temos enquanto espíritos criados por Deus. E então, muitas das vezes, muitos de nós, muitas pessoas que conhecemos, vivem atormentados e na azáfama de mais possuir, de mais obter, conforme nós vemos, muitas das vezes ainda por causa da avareza que possuem, de adquirir mais e mais, sem compreender que tudo isso vai ficar para trás. Que nós, no momento em que nos desprendermos do nosso corpo material, não podemos levar connosco essas riquezas, esses bens. E Jesus fazia a proposta ao jovem rico para ele dar tudo a quem não tinha e segui-lo. Mas ele, como muito tinha, não é? Ficou a pensar como é que eu vou, não é, deixar de ter todo este bem-estar, todo este conforto, toda esta vida que eu me habituei a ter, para de repente deixar tudo. Se a proposta fosse impossível, Jesus não a teria naturalmente feito àquele jovem rico. E nós vemos que é possível. 12 séculos depois, um jovem rico de Itália deixou tudo o que tinha para seguir Jesus, para viver exatamente aquilo que é o essencial
dos bens espirituais, de viver a caridade, o serviço ao próximo, o doar-se na totalidade para com aqueles que são os seus companheiros de existência. Então é possível nós abrirmos mão desses bens materiais. Naturalmente que Jesus não nos pede que todos agora, o façamos, que todos agora deixemos tudo o que temos em termos materiais e que vivamos unicamente como Francisco de Assis viveu. Mas a lição é de nós percebermos que o sentido da nossa vida, o mais importante da nossa vida, não é adquirir esses bens, não é adquirir essa riqueza. É colocar esses bens e essa riqueza ao serviço de todos, do progresso, da comunidade, da humanidade em geral, porque isso foi-nos confiado por Deus. Muitas das vezes, outras das vezes fomos nós próprios que, fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, o obtivemos. Não para proveito único ou exclusivo, mas para que isso possa servir para o bem, para beneficiar também aqueles que nos rodeiam. Por isso é que Jesus dizia que é difícil um rico entrar no reino dos céus e era mais fácil um camelo, que era uma corda grossa, passar pelo buraco de uma agulha. Então que nós possamos meditar sobre esta passagem e até que ponto a nossa vida, a nossa existência atual ainda está presa a este plano material, à matéria e aos bens que possuímos. Ou, se pelo contrário, conforme aconteceu com aquele homem da parábola que escutámos, se amanhã a morte nos visitar, se nós estaremos desprendidos desta matéria e destes bens e possamos seguir para o mundo espiritual. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de ouvir os teus ensinamentos, de podermos refletir sobre tudo o que nos ensinaste. Que neste momento solicitamos aos protetores desta nossa casa que possam derramar sobre nós essas bênçãos de luz, que nos tragam a paz, que nos deem carinho e que nos deem força de vontade para seguirmos adiante e sermos exemplos verdadeiros daquilo que esse Mestre nos ensinou. Que esses momentos fraternos que podemos usufruir agora sejam exemplo do nosso dia-a-dia, para com todos aqueles com quem nos cruzamos possam sentir também que estamos diferentes, que somos diferentes, que podemos olhar a vida com um sorriso, com mais otimismo e ajudarmos a todos sem olhar a quem. Bem-haja, muita paz. Página 29. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, Aurora que
aos pequenitos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus. Sufraga-te, pedimos nossas dores. Escuta nosso brado em oração. Ajuda a aliviar nosso irmão. Derrama sobre nós o teu amor de mãe. Ensina-nos a amar sem condição. E ao próximo estender a nossa mão. E faz de todos nós instrumentos de paz. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, o mundo te recorda, ó Maria, como nossa melhor intercessora. Mãe de tanta luz, Senhora que do alto da azinheira lançaste o teu aviso à terra inteira. Vem em nosso socorro sem demora. Vem trazer mais esperança a todos nós. Ensina-nos a não calar a voz. Ajuda os homens fracos a encontrar a paz. Acorda os que esqueceram teu Jesus. Vem dar-nos mais conforto à nossa cruz. E faz do nosso mundo um mundo melhor. E é este momento de bebermos agora a água que colocamos no início da nossa reunião e que a espiritualidade que se faz presente se magnetizou para nosso benefício. Aproveitemos estes momentos em família, esta harmonia, este ambiente tranquilo no nosso lar e continuemos em diálogos edificantes, tratando de assuntos importantes das nossas vidas e da nossa família. Lembramos que os textos que nós utilizamos no nosso Evangelho no Lar são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que, se quiserem acompanhar também com os textos o Evangelho, poderão assinar o jornal. Para isso deverão enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações para se tornarem então assinantes. Lembramos que estaremos de volta amanhã com mais uma palestra às 20h30 e novamente na sexta-feira na nossa associação com mais uma palestra. Despedimos-nos de todos, desejando a todos um bom resto de noite, de dia, consoante a hora e o local em que nos acompanham neste momento, desejando a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.